E aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu queria falar aqui com vocês sobre um tema, o silêncio dos homens, né? Há alguns dias alguns amigos vieram aqui na minha casa e nós conversamos um pouco sobre isso. O silêncio, então, tem aí dois aspectos, um que é positivo e o outro que é negativo, né? Então, se você pegar assim as religiões que são sérias, elas têm por premissa ali o silêncio como uma forma de ouvir o Criador, né? Até quando a gente fala do exame de consciência, a gente usa esse tempo de silêncio para se avaliar, se conhecer, saber o que precisa ser melhorado, né? E além disso, a gente pode até olhar o que recentemente o Papa Francisco fez, instituindo o ano de São José, né? Com um homem tão importante para o cristianismo, mas que é tão interessante isso que ele não tem uma palavra dele ali nas Sagradas Escrituras, né? Mas com certeza ele ensinou o próprio Cristo a rezar, a silenciar, né? Então, esse é o aspecto positivo do silêncio, né? Quando a gente busca a união com o Criador e tal, busca se conhecer, né? É... mas assim, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar mais sobre o aspecto negativo do silêncio, né? Que é quando muitas vezes, principalmente o homem, né? Mas sobre o homem que a gente vai falar aqui, quando o homem deixa de falar algumas coisas, alguns sentimentos, algumas dificuldades, por conta de várias coisas que muitas vezes a gente vai ouvindo, né? Então, esse é o tipo de silêncio negativo, infecundo, né? Então, certamente nós já ouvimos frases assim, né? Homem não chora, né? Tipo, como assim homem não chora, né? Acho que a gente precisa esclarecer essa frase, né? Então, claro que homem chora, né? Se um familiar morre, se, sei lá, cai e bate a cabeça, às vezes chora, né? Claro. Não é um problema isso, né? Qual que seria o problema desse homem não chora, né? Primeiro que o cara vai se fechar e não vai compartilhar algumas dificuldades e tal, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado com outro extremo. Ah, o homem chora, tá, beleza, ele pode chorar, né? Mas ele vai chorar tanto que vai dar mais trabalho que uma criança, né? Então, também a gente não quer cair nesse outro extremo, assim, né? E outra frase que é muito comum que a gente ouve, assim, né? Que homem não precisa de ajuda. Então, o homem, às vezes, tem essa tendência a querer resolver tudo sozinho. E não pode ser assim, né? O homem, basicamente, assim, ele precisa de uma referência, de alguém com quem ele possa compartilhar dificuldades, dúvidas, sentimentos que não estão claros, né? E aí, muitas vezes, se esses homens que têm esse tipo de dificuldade emocional, né, de não conseguir falar, de ter alguma coisa ali que está incomodando, né, muitas vezes eles acabam externalizando essa insegurança, esse temor de forma agressiva, por meio da força, né? Então, acaba sendo um sintoma, né? Você olhar pessoas homens agressivos e que usam da força, geralmente isso é um sintoma, assim, de insegurança e temor, né? Então, olha só, né? A gente precisa dar espaço para que os homens consigam falar de suas dificuldades, né? Sem ser taxados de isso ou daquilo, de fraco e tal. Mas não, tem que, tem que possibilitar esse espaço aos homens, né? Só para vocês terem ideia, assim, de alguns dados, né? Se você pegar as mortes por suicídio e acidentes com veículos, né? Mais de 80% dessas mortes são de homens, né? Então, tem até uma frase assim, né? Homens vivem menos, mas se divertem mais, né? Mas, que nem eu falei, né? Às vezes essa agressividade em alguns tipos de brincadeira pode ser insegurança, na verdade, querendo mostrar força que, na verdade, a pessoa não tem, né? Além disso, os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres e possuem 17% assim, dos homens lidam com algum nível de dependência alcoólica, né? Além disso, 30% tem disfunção erétil ou ejaculação precoce. Então, esse é um dado interessante, né? De cada 10 homens, né?
apenas 3 dividem os seus problemas, né? Então, e aí assim, isso vai trazer muitas consequências, né? Eu e uma amiga, né, que nós dividimos uma sala na clínica, a gente fez um levantamento assim dos nossos casos para identificar assim desses casos quais tinham algum problema, né, com figuras masculinas, sejam pais, irmãos, esposos, né? E aí, olha só que interessante, né? A gente fez um levantamento lá, deu 101 casos, né? 101 pacientes. E desses 101 casos, 71% possuíam algum problema com a figura masculina, né? Se você for ver, isso tem a ver com o dado que eu apresentei agora há pouco sobre que de cada 10 homens, apenas 3 dividem os seus problemas, né? Talvez esses que não dividem sejam causadores de problemas em mulheres, em filhos, e assim por diante, né? Então, olha só a importância de nós estabelecermos assim espaços, né, para que esses homens consigam falar de suas dificuldades sem serem taxados. E aí, só a nível de conhecimento, assim, né, algumas consequências e comportamentos, né, que podem aparecer desses homens inseguros que agem com agressividade e força porque não conseguiram falar de seus problemas, né? Então, muitas vezes, por isso esses homens se tornam muito passivos, ficam presos em games, né? Eles preferem jogar do que ter uma relação com a própria esposa, uma relação sexual, uma relação afetiva. Acontece muitas questões de traição, violência sexual, pornografia, masturbação, pais ausentes, né? Esses homens acabam culpando as mulheres, muita frieza, muita zombaria, né? Das pessoas que estão no convívio com esses homens que talvez não tiveram com quem falar sobre seus problemas, né? Então daí a importância de ter esses espaços, assim, né? De repente, uma terapia para que esse rapaz, esse homem, né, possa falar de seus problemas, né? E também, às vezes, em outros casos, se você é uma mulher, por exemplo, talvez você sofra as consequências de comportamentos masculinos que a gente não sabe, né, muitas vezes a história das pessoas, mas às vezes algumas mulheres sofrem as consequências desses homens inseguros que silenciaram de uma forma negativa, não puderam expor seus problemas, né? Não conseguiram expor seus problemas, né? Então, acho que é isso. Só queria trazer esse dado aí para vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar aqui no privado para a gente conversar mais, tá bom? Mas é isso. Se vocês notarem que precisam falar sobre seus sentimentos, né? Procurem terapia, procurem um amigo, um diretor espiritual, né? Que isso vai ajudar muito, tá bom? Um grande abraço para vocês.